O arquiteto e urbanista Ronei Costa Martins Silva está de volta ao nosso Farol de Limeira e hoje vai jogar uma luz num assunto muito importante. Tivemos fatos lamentáveis nos últimos dias, ocorrência de chuvas, e no centro da situação está a ocupação irregular. É disso que trataremos hoje. Antes de mais nada, meu caro Ronei, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Um grande abraço. Olá, Beto. Grande abraço, alegria estar entre vocês nesta manhã de quarta-feira, nesta manhã chuvosa. Chuvosa, né? Chuvosa. Então, Rony, nós tivemos em Francisco Morato e Franco da Rocha as duas regiões mais atingidas lá no entorno de São Paulo, e perto disso também existe uma região que está densamente povoada, na Serra da Cantareira. Rony, uma vez pesquisando para fazer um artigo, eu vi que só no Rio de Janeiro existem mais de 700 favelas no Rio de Janeiro. É claro que elas vão permanecer lá até o final dos tempos, mas isso muito em conta pelo desleixo dos administradores públicos que foram deixando as ocupações, etc. e tal, trazendo agora esse problema para nós. E ontem eu ouvi comentários a respeito disso. O administrador público negligencia a fiscalização, as obras vão surgindo, as demolições, você sabe, sempre são dramáticas, inclusive politicamente, socialmente nem se fala. Queria que você dissesse um pouco mais sobre isso. Qual é a sua visão sobre essas ocupações irregulares que, infelizmente, acabam sendo vítimas das intempéries aí da natureza? Roberto, é uma situação muito triste. Todo janeiro a gente sofre com as pessoas que perdem suas vidas, perdem os seus bens, perdem familiares, nestas tragédias oriundas do período das águas, não é? Que vai de janeiro a março. É uma situação de fato lamentável. Beto, eu como arquiteto e urbanista olho para a cidade e vejo um organismo em constante tensão. Esta tensão no tecido urbano, esta tensão presente na cidade, ela está em função da lógica capitalista. Tem a responsabilidade dos governantes, que precisa ser considerada em conjunto com esta lógica capitalista que determina a ocupação dos espaços urbanos, Beto. Veja, as pessoas vão para as áreas de risco, morar, construir suas moradias em loteamentos irregulares, nas encostas dos morros, nas áreas de várzea, nas beiras dos córregos. Elas vão para estes lugares porque elas não conseguem adquirir um imóvel, um terreno, numa região segura, numa região urbanizada. Porque o custo da terra no espaço urbano, ele é inacessível, por exemplo, para quem ganha R$2.000 por mês. Imagine uma pessoa que recebe R$2.000 por mês, precisa pagar, comprar, fazer compra do mês, precisa cuidar da família. Como é que ela vai comprar um terreno de R$200.000? Veja, eu estou falando do menor valor encontrado em Limeira. Um terreno de 8 por 25 em Limeira custa hoje R$200.000. Como é que ela vai conseguir adquirir um terreno deste? Bom, não podendo pagar aluguel, não podendo comprar um terreno, ela é jogada, empurrada para as margens da cidade, para as regiões de risco. Soma-se a isto o fato de que não existe política habitacional para subsidiar o custo da terra e o custo da moradia para estas pessoas que não podem comprar, não é? Há uma frase muito impactante de um político que me foge o nome hoje, um político de renome nacional, mas infelizmente seu nome não me vem à memória. Mas a frase eu jamais esqueço. Ela diz assim, ele diz assim: se um político constrói um viaduto e sob o viaduto vai morar uma família, a prioridade não era o viaduto. Perfeito. Perfeito. Exatamente isso que acontece. Agora, Rony, política de habitação. Eu me lembro da época do ex-prefeito Jurandir Paixão, ele segurou muito inúmeros loteamentos que estariam para ser feitos aqui em Limeira.
por algumas razões que não vale a pena a gente discutir agora, por falta de prova, em respeito à memória do ex-prefeito. Mas foi uma época em que se jogava para o município todas as responsabilidades que hoje existem para o loteador, não é, Ronei? Por exemplo, guias, sarjetas, tubulações, etc. Era tudo para o município, né? Exatamente, Beto. A legislação mudou e melhorou, mas ainda tem questões que precisam ser aprimoradas. Por exemplo, Beto, o loteador, ele precisa necessariamente entregar o loteamento com o passeio público executado. Antigamente, ele não era obrigado a fazer o asfalto. Não é? Entregava o loteamento sem asfalto, sem galerias de água de chuva e esgoto, e o município que se responsabilizava por isso. Hoje, o loteador deve entregar com uma infraestrutura básica. Nós falamos de asfalto, rede elétrica e coleta de água e esgoto, galerias de água e esgoto. Entretanto, falta um componente que o loteador precisa fazer, Beto. É o calçamento público, o passeio público, por onde o pedestre vai transitar. O loteador precisa entregar o passeio público pavimentado. Por uma razão, Beto. Hoje, as nossas calçadas, elas são intransitáveis porque cada morador decide como fazer. Tem, inclusive, que coloca azulejo que é escorregadio, não é? Que não é antiderrapante. Tem morador que faz a rampa de acesso para o veículo na calçada, isto é proibido, não é? Se o loteador incluir na sua infraestrutura básica a execução do pavimento do passeio público, ou seja, do pavimento da calçada, isto será minimizado e as nossas calçadas serão transitáveis para cadeirantes, para mães e pais que utilizam carrinhos de bebê e para idosos que têm dificuldade de locomoção e que, por conta das nossas calçadas serem intransitáveis, são obrigados a se locomover pela rua, onde correrão vários riscos de acidentes. É uma situação também muito delicada, mas você tem razão quando diz que antigamente os loteadores não eram obrigados a fazer qualquer infraestrutura, apenas entregavam os lotes. Os políticos são sempre rápidos, né, Rony? Agora, voltando à questão inicial do nosso bate-papo, são muito rápidos em comparecer, né, nesses lugares depois dessas tragédias e são muito rápidos também para dizer as providências que estão tomando, né? E quase sempre as mesmas, né, Rony? Estaremos pagando auxílio moradia durante alguns meses, estamos abrindo ginásios de esportes para acolher essas pessoas, né, daremos um aluguel para isso, para aquilo e tal. Agora, tudo bem. Por que essas providências não são tomadas, então, num sentido paliativo, mas num sentido mais definitivo? Ou seja, por que não existem planos concretos, com a ajuda, evidentemente, de profissionais, de geólogos, de arquitetos, enfim, pessoas que entendam dessa situação e também, né, pessoas ligadas à área social, né, a mais importante de todas. Por que esses planos não são colocados em prática? Por exemplo, se antecipar a esse problema, retirar essas pessoas em situação de risco, inclusive, se necessário, utilização de força para a retirada daquelas pessoas, já disponibilizando um lugar para que aquelas famílias morem provisoriamente durante 1 ano, 2 anos, talvez, Ronei. Beto, não dá voto. Na verdade, o político é movido pela percepção de voto depositado na urna. Ele precisa agir de forma a garantir a de votos dadas destinados para o seu projeto de planejamento, para evitar essa catástrofe. Não é? Agora, quando o político é emergencial sobre os escombros de uma tragédia, isso dá visibilidade, não é? Ele vai aparecer na mídia, ele vai ser visto e vai conseguir agregar condições positivas para a sua imagem pública. Eu lamento, Beto, essas condições, lamento essas questões, infelizmente. Nós precisamos evoluir enquanto sociedade, os nossos agentes políticos precisam ampliar a sua sensibilidade e ampliar a sua empatia para com aqueles que mais sofrem, de modo a evitar essas tragédias que todo ano se repetem. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, por curiosidade agora. Na ocasião daquela tragédia que aconteceu em Capitólio, que, aliás, o turismo em Capitólio simplesmente desapareceu
por conta aquele deslizamento daquela rocha, nós tivemos acesso a muitos depoimentos de geólogos, Ronei. E os geólogos não são profissionais tão frequentes, pelo menos na grande mídia ou na mídia tradicional. Quando você vai fazer suas obras e você que já foi vereador e teve acesso a vários cargos em cargos e funções da nossa prefeitura, geólogo não é uma profissão tão comum dentro das administrações públicas, mas certamente na sua área eles são imprescindíveis, né? Assim, sempre recorro a geólogos. Tem um geólogo de Piracicaba que eu sempre recorro quando faço empreendimentos grandes. Nós precisamos, por exemplo, entender o comportamento do solo de um terreno que vai ser edificado uma torre. Para construir a Unimed no centro da cidade, os geólogos foram consultados para que eles possam ter preciso do comportamento do solo será edificada uma edificação de grande porte, não é? Eu não falo de um sobrado, de uma construção de até 3 pavimentos, mas acima de 10, 15 pavimentos, o geólogo ele é indispensável para nos dar este mapeamento do subsolo. No caso de Capitólio, Beto, a situação já é crônica da tragédia anúncio, não é? Pelo que eu anotei, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei, já havia riscos, prenúncio de riscos para aquela região. Mas, infelizmente, o desejo de atrair turistas para movimentar a economia daquela região falou mais alto, que resultou numa tragédia que poderia, sim, ter sido evitada. Perfeito. Olha, para a gente fechar, hoje teremos um debate farol especial. Estarei debatendo somente ao lado dos meus companheiros Antônio Cláudio Bontorim e também do meu companheiro Felipe Voit. Nós vamos analisar a volta dos trabalhos legislativos na esfera federal, na esfera estadual e principalmente na esfera municipal, que é essa que nos afeta e afeta bastante. Já tivemos notícia que a concorrência pública para limpeza pública apresentou problemas na última semana. O Felipe já está levantando essa questão. Teremos votações importantes também esse ano relativas a marco regulatório. Enfim, tem muito trabalho aí para uma Câmara Municipal que atualmente é um puxadinho, né, do edifício Prado, a gente costuma brincar e dizer aqui no nosso programa. Se você pudesse incluir uma pauta para a gente discutir logo mais à noite aqui no Debate Farol, o que você gostaria que a gente analisasse nessa abertura de trabalhos legislativos aqui em Limeira, Ronei? O impacto da eleição federal de 2022 nos trabalhos legislativos. O que isto implicará em redução da eficiência e da eficácia do funcionamento deste poder? Haverá, na sua opinião? Sem dúvida. Todo ano, não é? Todo ano. Eu defendo a ideia de que as eleições sejam unificadas, Beto, num único ano, para todos os poderes, para que nós possamos reparar que a preocupação com a eleição impõe sobre o funcionamento dos poderes da República. Isto é notório. Nós temos 2 anos nos quais funcionam e 2 anos, que são os anos eleitorais, nos quais as coisas não funcionam, porque os agentes políticos eleitos estão preocupados em garantir ou ampliar o seu poder político neste período eleitoral. Isso de fato, atrasa o desenvolvimento da sociedade. Portanto, eu diria que nós precisamos repensar o eleitoral, unificando-o e talvez desmembrando, esse é um outro assunto, desmembrando eleição para o legislativo de eleição para o executivo. Como acontece nos Estados Unidos e em outros países, não é? Não é legal você ter eleição para um poder juntamente no mesmo dia da eleição para o outro poder. Executivo e legislativo vão ser separados, porque isso denota, a junção das eleições denota que um poder é puxadinho do outro, Beto. Eu tenho que votar no prefeito e votar para vereador. Ao votar nos dois ao mesmo tempo, eu vinculo um ao outro do ponto de vista simbólico. E depois fazer durante a vigência dos mandatos é muito difícil. Enfim, este é um tema para um outro assunto, outro dia, mas eu diria que é fundamental que nós vamos rediscutir o processo eleitoral que acontece anualmente
de forma a otimizar o funcionamento deles. Bacana. Bom, de minha parte, você já me deu 3 perguntas ótimas para fazer para os meus companheiros logo mais à noite. Só tenho a agradecer e te desejar uma excelente sequência de semana, meu caro Rony. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço, eu vou acompanhar o debate hoje, ansioso pelas reflexões que os companheiros vão colocar. Um grande abraço, fica bem, uma boa continuidade de semana para todos nós. Valeu, Tchau. obrigado.